Olá, segundo módulo do nosso curso, nós estamos estudando análise de circuitos de corrente alternada. Primeiro módulo, nós explicamos grandezas do graus e radianos na circunferência. Agora nós vamos falar uma parte muito importante que são as funções seno, cosseno e tangente. Às vezes a gente estuda isso lá no ensino médio, trigonometria, e as pessoas ficam todas arrepiadas quando chega nessa parte no curso técnico. Mas não tema, é tranquilo, é fácil, você vai entender. Muitos alunos que passam pelos nossos cursos nunca conseguiram entender isso e passam a entender aqui. E você vai ser da mesma forma. Agora voltamos com a nossa circunferência de raio 1. Lembrando que esse 1 aqui pode ser um radiano, conforme nós já dissemos, um radiano é usado no mundo inteiro essa palavra. Se nós trouxermos para o Brasil, nós podemos falar 1 metro. 1 metro, porque a grandeza de medida no Brasil é o metro. Tá? Diferente do que acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, diferente que se eu for dar uma aula dessa, por exemplo, numa tribo de índio, que eles não sabem o que é 1 metro, talvez eles saibam o que é um palmo, um passo. E a matemática serve para eles também quando trabalhado em radianos. Para o nosso exemplo, eu vou colocar aqui metro para facilitar a nossa vida. Eu estou pegando uma circunferência de raio 1 metro. E nós já aprendemos que uma circunferência de raio 1 metro tem um comprimento chamado de perímetro em graus de 360 graus. Quando eu falo em radianos, 2π radianos. Nós já aprendemos isso. Agora nós queremos explicar o que é o seno, o que é o cosseno e o que é o tangente, essas que são grandezas tão importantes para nós do mundo elétrico. Veja como é simples. Quando eu pego uma circunferência, divido ela nos quadrantes x e quadrante y. No quadrante x eu tenho o eixo dos cossenos. No quadrante y eu tenho o eixo dos senos. Portanto, das três grandezas que nós vamos falar, a que mais nos importa é o seno, mas nós estamos aproveitando essa aula para dar uma pincelada no cosseno e na tangente. Você vai entender as três grandezas nesse momento. Veja como que é fácil. Quando eu pego uma angulação, vou dividir essa circunferência em 3 pedaços. Então, quando eu pego essa angulação aqui, se daqui aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 30 graus. É muito comum a gente falar assim, eu quero achar o seno de 30. Então eu venho aqui e falo assim, quanto vale o seno de 30 graus? Então, se você for lá na tua calculadora, ela vai te dar uma resposta. Mas de onde ela tirou essa grandeza, a resposta que ela deu? Ela tirou daqui. E você vai aprender agora e você vai concluir sozinho. Olha aqui, ó. Quando eu falo seno de 30, eu pego o ponto onde essa reta uniu o ponto 30 e faço uma projeção no eixo dos senos. O eixo dos senos é esse. E você vai ver que a resposta na sua calculadora deu que seno de 30 vale meio, 0,5. E aí você fala assim, o que é 0,5 aqui? Ora, olha a resposta aqui. Daqui a aqui não tem 1 metro? Onde deu aqui não está na metade da circunferência? Minha circunferência não está perfeita, eu fiz à mão. Mas dá para perceber que nós estamos na metade da circunferência. Por isso que aqui vale meio. Então quando eu falo, quanto vale o seno de 30? O seno de 30 vale meio, porque daqui até aqui vale 1, aqui é a metade de 1. Da mesma maneira acontece quando eu falo quanto vale o seno de 60 graus. Agora você já vai concluindo. O que é o seno de 60? Eu pego no ponto que deu aqui, eu faço a projeção no eixo dos senos. E eu vou ver que o seno de 60 graus, aqui ó, seno de 60 graus, vai me dar 0,87. O que é 0,87? É 87% desse comprimento. Daqui aqui tem 1, aqui é 0,87. Quando eu pego o seno de 90, 90 graus está aqui. Veja que quando eu pego o seno de 90, aí não precisa nem de calculadora. Por quê? O que é o seno de 90? Não é em cima desse eixo? 90 graus não está aqui, ó. Não é isso que é 90?
Então, se é em cima do eixo, o seno de 90 dá 1, porque dá aqui em cima. Por isso que o seno de 90 deu 1. Da mesma maneira, se eu passar para o segundo quadrante, então se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ter 120 graus. Então você fala, quanto que dá o seno de 120? Não precisa nem de calculadora, olha aqui, ó, dá no mesmo ponto. Então quando eu pego o seno de 120 graus, eu tenho o mesmo que é o seno de 60 graus. Se eu pegar aqui o seno de 150 graus, 120 mais 30, 150. Então eu vou ter que o seno de 150 equivale ao seno de 30. Então eu tenho aqui que o seno de 150 graus é igual a 0,5, meio. Finalmente, para completar o semiciclo positivo, a parte positiva, quando eu tenho o seno de 180 graus, essa projeção aqui nesse eixo não projeta nada, não tem projeção. Portanto, o seno de 180 graus é igual a 0. É isso que você obteve na sua calculadora. E é daí que a calculadora retira as grandezas para dar suas respostas. Observe que de 0 a 180 graus, nós pegamos a parte positiva do seno. Por isso que as grandezas aqui todas deram positiva. Se eu avançar para os próximos ângulos, mais 30, eu vou ter aqui o seno de 210 graus, e você já pode falar para mim quanto dá? Olha aqui, ó. Menos meio, está na metade. Então eu sei que o seno de 210 graus nada mais é do que a distância daqui até aqui. Se daqui até aqui tem 1, aqui é a metade. Da mesma maneira, se eu pegar o seno de 240 graus, eu vou ter, olha aqui, ó, projeção no eixo do seno, 0,87. Só que agora aparece com um sinalzinho negativo. Por que negativo? Porque está na parte de baixo da circunferência. Finalmente, quando chega aqui, ó, seno 270, você só de olhar aqui, você já sabe quanto dá. Seno de 270 graus igual a menos 1. Por quê? Porque está aqui, ó, olha aqui, ó, daqui até aqui dá menos 1. Quando eu vou para o quarto quadrante, eu pego aqui, divido novamente, 30, 60, 90. 270 mais 30 dá 300 graus. Quando eu tenho 300 graus, você já pode falar para mim quanto que dá o seno de 300. Vai dar negativo e vai ser igual ao de 240 graus. Portanto, vai nos dar menos 0,87. Depois, quanto que dá o seno de 330 graus? Olha aqui a projeção aqui, ó. Seno de 330 graus igual a menos meio. Finalmente, o seno de 360 ou 0, seno de 360 graus é igual a 0. Observe, os senhores, que essas grandezas, elas são extraídas da circunferência. E nós gostamos muito de mostrar para os alunos que isso não é difícil, é entendimento. Por que eu gosto de apresentar isso para você? Porque vocês sabem que tanto o Enem, como todos esses concursos das empresas, as provas feitas nas faculdades, o ENAD, todos eles não permitem o uso de calculadora. Não permite o uso de calculadora por quê? Exatamente para perceber se o candidato à vaga da empresa ou o candidato a um curso superior, ele conhece aquilo que ele está fazendo ou se ele é um seguidor apenas da calculadora. Se é um aluno que entende o que ele está fazendo ou se ele só pega os dados registrados na calculadora. Por isso que quando você vai fazer uma prova dessa, você não pode levar a calculadora. Portanto, se você não entender um pouquinho disso, você não resolve o exercício. E olha como é fácil. Quando você for submetido a um valor qualquer, então normalmente essas provas são de múltiplas escolhas. Tem lá uma série de resultados para você colocar o resultado correto. Às vezes, o valor não está nenhum desses daqui, de 30 em 30. Às vezes é um valor intermediário.
que você vai fazer? Você vai desenhar uma circunferência, colocar os quadrantes x e y, marcar o ponto do ângulo e depois você vai fazer a projeção no eixo dos senos. Se você fizer isso com régua e compasso, você pode medir, que dá certinho. Se você fizer isso aqui, essa circunferência com compasso, você vai medir daqui a aqui, dá exatamente metade do que deu aqui. Então, isso aqui é válido, utilizável no dia a dia do nosso mundo prático. Nós precisamos entender isso. Essa função, que é a função seno, como eu disse, é a mais importante para a gente, porque na corrente alternada nós usamos a senoide, é lá que eu quero chegar. Por isso que eu estou explicando isso. Mas já que eu expliquei para vocês a função seno, não me custa explicar o que é a função cosseno, já está pronto. Olha como que é simples a função cosseno. Na função seno, nós pegamos o ponto do ângulo e fazemos a projeção no eixo do seno. Obviamente, na função cosseno, eu vou pegar o ponto e fazer a projeção no eixo cosseno. Quando eu faço isso, você vai me ajudar. Quanto que vai valer o cosseno de 30? Olha, em vez da projeção vir aqui, agora ele vem aqui, ó. Você vai ver agora que o cosseno de 30 graus vale 0,87. A distância daqui até aqui. Você vai ver que o cosseno de 60 graus vale meio. Você percebeu que esse está invertido em relação a esse? Isso, porque são eixos diferentes. Você vai perceber agora que o cosseno de 90 dá 0. Igual a 0. Da mesma maneira para cá. Só que agora, como o eixo é esse, daqui para cá são os valores positivos, daqui para cá são os negativos, você vai ver que o cosseno de 120 graus vai dar um valor negativo. E você já consegue ver quanto que é, ó, menos meio. Olha lá, ó, cosseno de 120 graus igual a menos meio. Cosseno de 150 graus igual a menos 0,87. Cosseno de 180 graus, olha agora, ó. Cosseno de 180, agora eu dei a volta, eu peguei esse eixo inteirinho. Ó. Se você olhar na tua calculadora, cosseno de 180 graus vai dar igual a menos 1. Por que menos 1? Porque está do lado de lá e ele pega o valor inteiro. Quando você vai achar o cosseno de 210 graus, ainda vai dar negativo, porque é a projeção aqui, ó. Menos 0,87. Cosseno de 240 graus. Olha aqui, ó, menos meio. Cosseno de 270 graus. 0. Por quê? Porque em 270 eu não tenho projeção nenhuma no eixo. Está em cima da origem, ó. Não tem projeção. Quando eu venho para 300 graus, cosseno de 300 graus agora vira positivo de novo, ó. Dá meio de novo, ó. Ó aqui, ó. Meio. Cosseno de 330 graus, 0,87. E cosseno de 0, que é igual a 1. Cosseno de 0, daqui até aqui, vale 1. Então, agora você entendeu que seja o seno, seja o cosseno, você não precisa se preocupar. Lembra disso que eu estou explicando. Crie uma circunferência, coloque os quadrantes, coloque aqui o quadrante do seno, quadrante do cosseno, marque o ângulo que der para você fazer, marque na circunferência. E depois você faz a projeção. Mesmo que você não tenha calculadora, você vai ter uma ideia na resposta que você vai dar. Como normalmente são múltipla escolha, vai ter uma resposta certa e as outras vão estar erradas, longe daquela, exatamente para que o aluno raciocine sozinho e chegue no resultado sozinho. Fácil? Já falei do seno, já falei do cosseno, uma cancha final. E se eu quiser saber a tangente? A tangente não está mais na circunferência. Então, a reta da tangente, ela é essa aqui, ó. Por isso que chama tangente, ó. Ela tangencia
0 graus. É uma reta paralela a essa, infinita. Veja como que é fácil agora. Se eu quiser saber tangente de 30, mesma coisa, marca 30 graus, agora eu venho com ela até aqui, ó. É esse comprimento aqui, ó, tangente de 30. Você vai ver que vai dar 0,57. Aí na tua calculadora, pode fazer 0,57. Olha que bonito quando eu pego de 45, ó, bem aqui no meio, ó. Se eu puxar essa reta aqui, ó, essa reta vai me dar num ponto que, se eu virar assim, ó, dá exatamente 1. Cosseno de 40, a tangente de 45 graus é igual a 1. Por quê? Porque esse comprimento aqui. A tangente de 60 agora ultrapassa 1, olha lá, ó, vai dar esse tamanho aqui, ó. Dá lá 1,73. E, obviamente, quando você vai achar a tangente de 90, você vai ver que a tua calculadora vai dar erro, ou vai dar impossível, ou vai escrever não existe. Por que que não existe? Porque se eu puxar essa reta até o infinito, ela vai bater nessa quando? Nunca, porque as duas são paralelas, né? Elas não se encontram, por isso que não existe. Mas se você quiser achar um ângulo próximo a 90 e que existe, faça a tangente de 89 graus. Você vai ver que vai dar um valor bem grande. Tangente de 89 graus vai dar um valor lá de quase 60, 57 metros. Olha só, olha para você entender o que é isso. Quando a tangente é de 89 graus, vai sair uma linha aqui que vai bater com essa 57 metros de altura. Nós estamos falando de um prédio de 20 andares. Um prédio de 20 andares onde essa vai cruzar com essa. Já quando eu pego a tangente de 120 graus, ó, o que eu vou fazer? Ó, onde que ela vai bater? Aqui embaixo. Ó. Tangente de 120 graus eu vou bater aqui embaixo. Então vai dar negativa, menos 1,73. Negativo. Tangente de 150 graus vai bater aqui, ó. O mesmo valor daqui, 0,57 negativo. Então, essa circunferência, ela é tudo para nós que somos do mundo elétrico. Nós temos que entender isso. Se essa aula aqui, dada lá no ensino médio, não foi suficiente para você entender, olha bem para isso. Entenda como que você extrai dessa circunferência todas as grandezas sem precisar o uso da calculadora. Se você fizer em escala, como eu disse, você pode medir na régua que dá certinho. Se você fizer em escala, quando você medir aqui com uma reguinha, dá 0,87 do metro. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela companhia. Esteja conosco na próxima aula. Obrigado.